Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 Maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora. Capítulo 3, Autoexistente, o Deus de infinita criatividade, parte 2. Derrubando o mito da criatividade humana. Não apenas adoramos a criação no lugar daquele que nunca foi criado, como também nos convencemos de que somos como ele em sua habilidade de criar a partir do nada. Confundimos mordomia com propriedade, vendo a nós mesmos como doadores de vida. Nós tomamos os dons que Deus nos deu para cuidar, dons como liderança, administração e misericórdia, e os utilizamos para alimentar o nosso complexo de Deus, empregando-os para construir os nossos próprios reinos, ao invés de construir o reino de Deus. Olhamos para o pequeno reino que criamos e declaramos propriedade sobre ele. Eu o fiz do nada, eu dei vida a isso. Nós começamos a acreditar que somos o seu criador e proprietário por direito. Em Daniel 4 encontramos uma história exatamente assim. Pela mão do Senhor, Nabucodonosor ganha grande poder como rei da Babilônia. Um dia, ao caminhar pelo seu palácio, olhando para o seu reino, o complexo de Deus foi exposto. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Podemos resumir ainda mais essa breve fala à questão fundamental: eu sou o que sou. Ao que Deus essencialmente responde: bem, não. Na verdade, você não é. Certamente, Nabucodonosor empilhou pedras que já existiam para construir os palácios, rearranjou a paleta de cores já existentes nos jardins suspensos, reordenou as já existentes estruturas de poder numa enorme monarquia, mas ele assim o fez pela vontade do Criador. Ele não criou coisa alguma do nada. E o Criador pretendia que ele reconhecesse essa verdade. Então ele removeu de Nabucodonosor o poder, recolheu os dons que lhe tinha confiado e o rebaixou ao pó de onde ele veio por um certo período de tempo. Em essência, a lição para ser aprendida é esta. Certo, Nabucodonosor, vimos o que você pode fazer com algumas coisas, agora vejamos o que você pode fazer com nada. Aquele que uma vez foi um poderoso governador desce à loucura dos que têm pelos, vagueiam, alimentam-se de grama e possuem garras. Quando o tempo da humilhação do rei estava completo, sua sanidade foi restaurada. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4, versículos 34 e 35. Por muitos anos eu pensei que essa história contava que Deus havia punido o orgulho de Nabucodonosor ao levá-lo à insanidade. Agora vejo que, ao remover seu poder e autoridade, Deus simplesmente revelou a insanidade que já operava por trás do complexo de Deus que Nabucodonosor possuía. É completa loucura animal atribuir a nós mesmos o papel de criador. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso com nossas famílias. Nós demos vida aos nossos filhos, não demos? Nós gastamos os melhores anos de nossas vidas e a maior parte do nosso dinheiro para criar um lar e um futuro para eles. Eles nos devem obediência e adoração. Eles têm para conosco a obrigação de serem bem-sucedidos. Então, nós gritamos da arquibancada do ginásio quando nosso filho não tem a mesma performance que o famoso jogador norte-americano de basquete LeBron. Fazemos isso com nossos trabalhos. Nós construímos nossa carreira do zero, não construímos? Nós gastamos nossas energias e talentos com ela ao longo dos anos. Sem nós, esta empresa estaria em sérios problemas. Merecemos cada centavo e cada elogio que recebemos. Então, nos tornamos a patroa que dá ordens como uma ditadora, ou entregamos nossa carta de demissão, sempre nos mudando para o próximo trabalho porque somos depreciadas e subestimadas. Fazemos isso com o ministério. Nós vimos a necessidade e a resolvemos, não foi? Nós, de maneira sacrificial, entregamos nosso tempo e nossos dons. Ninguém mais poderia ter provocado o impacto que provocamos. Tudo isso nunca teria acontecido sem nossos sacrifícios e nossa visão. Talvez não tenhamos agora o reconhecimento que merecemos, mas nossa mansão celestial será enorme. Então, tomamos para nós mesmas o crédito pelas vidas transformadas e paramos de dar ouvidos à crítica amorosa porque, claramente, nós entendemos desse negócio de ministério. Qualquer que seja o âmbito de nossa influência, nós nos convencemos de que merecemos o crédito por criar o que fomos chamadas para cuidar.
Nós adoramos a nós mesmas ao invés de adorar o Criador que nos fez e que todas nós conhecemos. De fato, requeremos que o crédito seja dado a nós a fim de validar os nossos esforços. Insanidade, loucura, ilusão completa. Ao que Deus faz a simples pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Toda adoração é devida a Deus, não porque Ele a exige, embora Ele o faça justamente, mas porque Ele nos criou. Ele é a nossa origem, e qualquer coisa boa que construímos ou criamos se origina não em nós, mas nele. A questão da origem. As origens importam para os humanos. O programa de TV norte-americano Antiques Roadshow cativou o interesse de seus espectadores por mais de 35 anos com uma fórmula simples de determinar as origens dos itens que as pessoas não valorizavam adequadamente. O aparador encontrado num bazar por $20 é, na verdade, um item raro que vale $500. O quadro da loja de usados é descoberto como sendo do pintor Van Dyck, avaliado em $673 mil. Quem fez o item geralmente determina o seu valor. Isso basta para nos levar até nossos depósitos à procura de um tesouro escondido. O que podemos ter em nossas posses cujo valor subestimamos? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita e para a qual há uma resposta rápida. Temos apenas que olhar no espelho. Nosso valor, o seu e o meu, vem de nossa origem. Nós frequentemente lemos o Salmo 139 para levantar a nossa autoestima. Mas quando o Salmo 139 reflete que os humanos são criados de maneira assombrosamente maravilhosa, ele assim o faz para levantar os nossos olhos do espelho em direção ao nosso Criador. É uma passagem sobre quem nos fez, antes de ser uma passagem sobre o que ele fez. É um apelo para o valor baseado na origem. Que liberdade é encontrada em reconhecer que somente Deus cria. Não precisamos mais trabalhar sob a ilusão de nossa própria importância. Não precisamos encontrar nosso valor em pessoas ou em posses. O valor está em nossa origem. Não precisamos olhar para o sucesso ou para o fracasso de nossos projetos como forma de validação de nosso valor. Nós carregamos a marca de nosso Criador. Não é nosso trabalho sermos originais, mas sim adorar a origem de todas as coisas. Somos livres para explorar os limites da criatividade humana para a glória de Deus. Somos livres para amar e apreciar os outros, ainda que isso nos custe muito, sem exigir deles louvor em retribuição. A palavra ainda declara vida. Ademais, somos livres para depender de Deus quando a nossa esperança por um relacionamento ou uma situação for reduzida a nada. Lembre-se de que o nosso Deus Criador é especialista em criar a partir do nada. Não podemos criar esperança onde ela não existe, nem amor onde ele não se faz presente. Não podemos criar arrependimento onde não há, mas podemos clamar ao Deus que pode. No primeiro grande ato da criação, Deus miraculosamente produziu algo do nada, e ele se alegra em continuar aquele trabalho nos corações humanos. Deus pode restaurar um relacionamento destruído ou uma situação sem saída, ou ele pode simplesmente restaurar a sua esperança no meio de tudo isso. Nem tudo será feito novo nesta vida, mas sua promessa de fazer crescer em nós o fruto do Espírito significa que nós podemos conhecer vida abundante a despeito dos relacionamentos e situações serem sarados ou não. O Evangelho de João revela a identidade exata da palavra criativa de Gênesis 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículos 1 a 4. Jesus Cristo, aquele em quem a vida habita, agiu para criar algo do nada em Gênesis 1. E ele ainda faz o mesmo hoje. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5:17. Deus toma um coração no qual a justiça não existe, declara a palavra de vida, e onde antes não havia nada, agora há algo, a justiça de Cristo. Onde não havia justiça, agora há a sua justiça. Nós nos tornamos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para fazermos a boa obra da criatividade humana, aplicar os dons que ele nos dá para reformar e reordenar o mundo destruído pelo pecado, o mundo que ele nos incumbiu de cuidar. Quer uma evidência de que Deus cria algo do nada? Você não precisa ir muito longe. Basta olhar para a sua própria salvação. Cada um dos redimidos conheceu seu momento de Nabucodonosor, quando nossas motivações foram desmascaradas e nós fomos reduzidos ao correto entendimento de que tudo o que temos nos foi dado.
Deus, de maneira tão graciosa, restaura a nossa sanidade e nos ergue para servir. Tenha grande esperança de que o Deus de infinita criatividade continua fazendo o que somente Ele pode fazer. De toda forma, empregue os dons que Ele lhe confiou para criar um lar para sua família, uma carreira, um ministério, mas saiba que você assim o faz como um mordomo. Fale e haja de uma maneira que direcione aqueles ao seu redor para a beleza do Evangelho, mas saiba que somente Deus pode criar justiça no coração de outra pessoa. Encontre a liberdade de saber que sua criatividade humana é um eco que tem o propósito de inspirar adoração ao seu Deus. E então, crie livremente para o deleite do seu coração. Versículos para meditação. Gênesis 1:1, Êxodo 3:14, João 1, 1 ao 4, João 5:26, 2 Coríntios 5:17, Colossenses 1:15 a 17 e Apocalipse 4, versículo 11. Perguntas para reflexão. Por que é importante para nós entendermos que somente Deus não é criado? Em qual esfera de influência ou autoridade você está mais inclinada a querer créditos pela criação? Como ter complexo de Deus nessas áreas diminuiu sua habilidade de administrar sua influência ou autoridade? Descreva um tempo em que Deus a lembrou de que sem Ele você é nada e nada tem. Como esse tempo mudou sua perspectiva? Como o fato de reconhecer que somente Deus é Criador liberta você para aceitar a criatividade humana sem orgulho pecaminoso? Oração. Escreva uma oração ao Senhor, confessando um reino que você acreditava ter criado com as suas próprias mãos. Peça-lhe que a ajude a se lembrar de que seu valor está naquele que a criou, não naquilo que você mesma criou. Agradeça-lhe por ele ser capaz de, do nada, trazer algo à existência.